Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. A pedido da Aline Rosa, eu tô aqui para contar um pouquinho para vocês da minha experiência no terceiro setor. Meu nome é Andresa, eu sou controller financeira na Cruz Vermelha São Paulo, atuo na instituição há mais de 20 anos e hoje eu estou à frente das áreas de finanças, contabilidade, RH e marketing. Para falar um pouquinho dos desafios da contabilidade, principalmente aqui na nossa instituição. O nosso objetivo era ter mais credibilidade e para isso a gente precisava ter um balanço auditado. Isso só foi possível depois de um projeto robusto, onde a gente envolveu pessoas, sistemas, processos e depois de longos 4 anos, a gente conseguiu ter o nosso primeiro balanço auditado com parecer, que foi basicamente em 2019 que a gente conquistou esse primeiro balanço. Vieram com algumas ressalvas, que a gente teve que ir organizando os processos, a contabilidade, com pessoas muito engajadas na época. E hoje, depois de alguns anos, a gente já tem um balanço auditado e com parecer favorável. Esse processo foi árduo, porque numa instituição de terceiro setor, querendo ou não, as coisas são muito desafiadoras, por conta de falta de orçamento, falta de estrutura, até tecnológica, para conseguir alcançar os objetivos. Para vocês terem uma ideia, a gente teve mudança de sistema nesses processos, que foram desafiadoras, porque a gente veio de um sistema robusto, porque a gente fazia gestão hospitalar aqui dentro, e depois a gente mudou totalmente o nosso negócio. Então a contabilidade, ela precisou caminhar junto com esses passos da instituição. E os passos no terceiro setor, eles acabam não sendo muito largos. Às vezes a gente anda em areia movediça, porque tem um ano que tem um orçamento mais robusto, o outro ano não tem. A Cruz Vermelha São Paulo é uma instituição centenária, então ela tem alguns problemas que são históricos dessa constituição, dessa organização aqui no Brasil, e isso faz com que nós aqui dentro tenhamos que nos reinventar para conseguir reter talentos quando eles aparecem, para poder organizar melhor a parte de recursos humanos. Então a contabilidade acabou não sendo diferente disso. O nosso desafio maior é que as pessoas, que a gente tenha treinamento efetivo, que a gente consiga ser atraente também para esse contador, para esse colaborador querer ficar aqui dentro, porque a gente não tem muita competitividade em relação a salários e benefícios com o mercado. Então a gente diz que a gente tem que convencer as pessoas a estarem aqui pelo pertencimento, pela causa, pelo ambiente excelente que a gente preza, que se tenha um ambiente de trabalho excelente e também qualidade de vida, né? Que as pessoas consigam administrar o trabalho com a sua vida pessoal e saúde mental, né? Que hoje em dia está tão bem, hoje em dia não, sempre deveria estar sendo bem falado sobre isso. Então a gente preconiza muito que as pessoas tenham saúde mental aqui dentro. E foi desafiador, mas a gente conseguiu. Hoje a contabilidade é o protagonista, eu posso dizer assim. A gente tem muito suporte da diretoria para poder prestar contas, para poder trabalhar com transparência. Isso tem trazido credibilidade. Os nossos números não são tão expostos, a gente não faz publicação em jornais, mas a gente tem trabalhado com a diretoria que a gente precisa informar os nossos stakeholders, os nossos parceiros dessas questões, né, que a gente conquistou esse balanço, e a gente tem tido bons retornos com a diretoria, e a gente espera que esse projeto que a gente começou a sementinha de governança, de boa gestão aqui dentro, a gente venha colher frutos disso, porque é uma expectativa que a gente tem de cada vez mais ser transparente, ter divulgação dos nossos números em site, nas nossas publicações em redes sociais. E eu, como percussora desse trabalho, eu fico feliz que a gente tenha alcançado essa consciência da governança para essas divulgações e para essa organização.
A Aline pediu para eu falar um pouquinho também sobre a sustentabilidade da instituição. Hoje a gente tem imóveis que nos sustentam, só que a gente tem são só essas fontes de receita. Além da escola de enfermagem, que hoje basicamente ela se paga, não sobra recurso para a gente aplicar nos nossos projetos, na nossa área social e até mesmo na nossa infraestrutura da instituição e em alterações tecnológicas. Então, hoje o nosso maior desafio é ter outras fontes de receita que não necessariamente seja do nosso patrimônio. Então, a gente vem no nosso planejamento discutindo muito isso e tentando se reorganizar para que a gente consiga melhorar essa questão orçamentária, porque sem recurso a gente não tem, a gente continua andando um pouquinho atrás do que o mercado, do que o primeiro setor, do que o segundo setor. Então, a gente pensa que a gente precisa buscar outras formas de sustentabilidade, não que a gente não tenha, porque hoje, perto de outras instituições menores, a gente tem uma boa sustentabilidade, mas ainda é insuficiente para todos os projetos, para onde a gente quer chegar dentro do terceiro setor. Acho que é isso, acho que cabe falar também que por ser uma Cruz Vermelha, nós não recebemos valores, recebe verba internacional, não, pelo contrário, cada Cruz Vermelha é independente e a gente chama aqui de afiliada, né, dentro do seu estado, precisa ter formas de se sustentar. Então, não tem isso de transferir recurso. Cada Cruz Vermelha aqui no Brasil, a gente tem uma na nacional, mas dentro dos estados, cada uma precisa se autossustentar. Então, cada uma vai buscar de várias formas de sustentabilidade. E a nossa, como eu falei para vocês, são os nossos imóveis. Hoje a gente tem 2 imóveis, basicamente, que trazem esse recurso para dentro da instituição, além da escola de enfermagem. Mas, independente dessas superações, dessas questões que são muito próprias do terceiro setor, da gente não ter o presidente, a nossa diretoria é voluntária também, então isso tem os prós e contras de ter essa diretoria voluntária, mas é um lugar de estar que é recompensador. Porque você enxerga o bem que você está fazendo, você está devolvendo para a sociedade aquilo que às vezes o governo não consegue, nem a iniciativa privada consegue. Então, acho que eu falei um pouquinho, não dá para falar, me estender demais, mas se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da Cruz Vermelha São Paulo, estão todos bem-vindos e siga a gente nas nossas redes sociais, @Cruz Vermelha São Paulo, nosso site também é cruzvermelhasaopaulo.org.br e sejam bem-vindos se quiserem ser voluntários e voluntárias, né? Obrigada, gente, um abraço.